pessoal, estamos de volta aí na nossa caminhada com Neemias nos Jecóis. E dessa vez vamos trabalhar um pouquinho em cima de Neemias capítulo 4. Bom, eu espero que vocês já tenham lido, se não leram, leiam agora, para a gente seguir caminhando nesse capítulo, um capítulo rico. E nós vamos tratar de um tema específico, como Neemias tinha uma fé inabalável diante da oposição, como a gente pode construir essa fé inabalável diante da oposição. Quando Neemias chega em Jerusalém com o povo, ele lança esse projeto da reconstrução da cidade e logo os adversários começam a se levantar. A Bíblia aqui nesse capítulo cita Sambalate, Tobias e seus companheiros. E a impressão que dá é que eles estavam se aproveitando daquela situação de Jerusalém derrotada, Jerusalém completamente destruída. E eles tinham ali uma posição de poder, eles tinham uma posição sobre as pessoas que estavam ali, estavam dominando aquele local e aquela situação. E quando Neemias chega, eles percebem que todo o poder que eles tinham e toda a fonte de lucro deles começa a ser colocada em xeque. Então eles se levantam como adversários à obra que Neemias estava fazendo. E eles começam a tentar impedir que essa obra fosse adiante. Muitas vezes quando a gente se move diante de um desafio e a gente avança, esses avanços muitas vezes levantam adversários. Esse adversário pode ser no plano físico, pode ser gente de carne e osso, gente que fica com inveja, gente se sente incomodada, gente de várias formas que se levantam contra a gente. Mas também pode ser no plano espiritual, onde nós enfrentamos o adversário mesmo das nossas almas, nosso inimigo espiritual, que se levanta contra o crescimento do reino, contra o nosso crescimento como pessoas que a gente está diante do Senhor. E em cima dessa experiência de Neemias com Sambalate e Tobias, a gente quer caminhar para a gente aprender um pouquinho como termos uma fé inabalável. Em primeiro lugar, uma fé inabalável, ela se constrói mesmo diante das oposições. Esse capítulo ele dá uma resumida nesses 52 dias de reconstrução do muro. E não é raro a gente enfrentar resistência quando a gente começa um projeto, quando começamos um projeto novo. E especialmente quando esse projeto está ligado à expansão do reino de Deus, a espalhar o reino do Senhor Jesus sobre a face da terra. Aí é certo que a gente vai encontrar resistência. O próprio Senhor Jesus falou disso. Disse que aqueles que quisessem viver o reino de Deus na sua plenitude seriam perseguidos, como ele também foi perseguido. No entanto, se a gente está ligado ao Espírito de Deus, as dificuldades elas vão se tornar um instrumento de Deus para crescer a nossa fé. Quanto mais Sambalate e Tobias lutavam contra o trabalho de Neemias, mais ele buscava Deus. E quanto mais ele buscava Deus, mais ele se fortalecia. E essa foi a diferença. E a pergunta que a gente pode se fazer é, quando a gente encontra a oposição, para onde que a gente corre? A gente corre para debaixo da mesa, a gente corre para debaixo da cama, a gente fica assim, só reclamando, murmurando, fulano fez isso, Beltrano falou aquilo, isso é um absurdo. Ou a gente vai diante do Senhor e vai entornar nossa alma diante do Senhor e deixar Ele fortalecer a nossa fé e Ele nos fazer crescer. Isso é que gera uma fé inabalável nas nossas vidas. Mas tem outra questão, uma fé inabalável se constrói também com oração e ânimo para trabalhar. Um perigo que nos rondam, dos perigos que nos rondam quando a gente enfrenta a oposição, é a gente perder tempo tentando responder aos ataques dessa oposição. A gente começa a perder o foco, a gente começa a gastar nossa energia respondendo essas coisas que começam a aparecer. Neemias não permitiu que isso acontecesse. Ele buscava o Senhor e pedia para que as promessas de Deus que haviam sido dadas pelos profetas, elas se cumprissem naquela geração. E assim ele trabalhava mais ainda e chamava o povo para trabalhar mais ainda. Ele sabia para aquilo que ele foi chamado e ele sabia para o que foi capacitado. Por isso ele não ficava perdendo tempo com seus inimigos. Pelo contrário, ele concentrava mais ainda, em vez de gastar tempo e foco com os inimigos, ele gastava mais tempo e foco em buscar o Senhor e construir os muros. Não permita que a oposição tire o seu foco daquilo que você precisa fazer, daquilo que você foi chamado para fazer.
Não permita que essa oposição roube o seu ânimo para servir ao Senhor. Alegre-se mais ainda naquilo que Deus te chamou para fazer. Isso é construir uma fé inabalável diante das oposições. Mas mais ainda, essa fé inabalável ela se constrói com vigilância constante. Neemias, ele percebeu que os seus inimigos estavam tramando ataque. Ele organiza o povo para vigiar e se preparar para a defesa. Além da ferramenta, eles também passam a trabalhar, carregar armas. Era a ferramenta numa mão e a arma na outra, para proteger o trabalho, proteger a cidade contra qualquer tentativa de ataque. Oração caminha lado a lado com vigilância. A gente precisa estar atento às ciladas que o inimigo está montando e os laços que ele está armando para nós. Sansão, ele não caiu diante de um exército, ele caiu no colo de uma mulher. Davi, ele venceu inúmeras batalhas, mas ele caiu em adultério. Então é preciso a gente identificar quais são as ciladas que o inimigo está montando à nossa volta e ficar bem atento para que nenhum vacilo da nossa parte aconteça. Cada um de nós tem, às vezes, um ponto fraco e a gente tem que vigiar bem em oração, não é só vigiar não, vigiar em oração para que a gente perca esse momento daquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Isso é criar uma fé inabalável. Deus proveu o necessário para Neemias e o povo para que eles resistissem aos planos de Sanbalat e Tobias, mas eles tiveram que crescer na fé, buscar a Deus em oração, animar a trabalhar no Senhor e vigiar sem pestanejar. Esse foi o segredo de Neemias para construir essa fé inabalável. E diante das oposições, esse é o caminho para a gente construir essa fé inabalável nas nossas vidas. Por isso, diante desse texto bíblico de Neemias 4, diante aí desses itens de construção de uma fé inabalável e nas perguntas que vocês vão ver aí no roteiro entregue, conversem um pouco sobre isso, discutam e aproveitem aí para ministrar uns nas vidas dos outros, você contar um pouquinho das suas experiências e assim, com a experiência de Neemias, a gente crescer junto, ok? Jesus te abençoe e tenha um tempo precioso de estudo aí no grupo de vocês. Um grande abraço, Deus abençoe cada um.